Muito boa tarde. Olha só, tá começando aqui o Entre Família, menina. Segunda-feira. Ah, como é bom te receber aí, viu? Na verdade, é você que nos recebe aí na sua casa, com todo amor, todo carinho. Tá no NT Play, tá no celular, tá no computador. O importante é continuar aqui com a gente. Boa tarde, Cris. Boa tarde, Carol, povo bonito. Como fala o meu vovô, tem um vovô que ele fala assim, povaredo. Povaredo, talvez coisa boa. não exista no dicionário normal, mas no dicionário do coração é um povo querido, um povo perto. Por mais que agora tenha essa questão do isolamento, a gente não se isola do carinho, gente. Aqui o povo ama por demais. A gente cria um conceito de educação emocional. Conceito. E por falar em educação, inclusive, esse é o tema de hoje, viu? Olha, quando fala a palavra educação, te arrepia inteiro, né? Porque não tá fácil para ninguém. E tem algumas pesquisas, Cris, que estão mostrando aí o aumento da evasão escolar. Verdade. O que significa essa palavra? Evasão. Parece evasão. Tão chique. Parece aquele negócio de filme, né? Aquele filme de apocalipse, a evasão e tal. O povo tá saindo da escola, não gente. tá indo. Tá indo, não. E outra, tem uma Na verdade, não tá indo porque as escolas estão fechadas. Mas aí aquelas matérias que seriam feitas à distância e que alguns lugares não... Eu sei, eu sei que você vai lá, pega o xerox lá na secretaria, volta pra casa tentar fazer esse xerox. Não tá fácil. Carol, o negócio é o seguinte, ó. A gente tá falando de pandemia, mas o censo de 2014 e 2015 mostra o seguinte, hein? Ó, de 12,9 e 12,7, questão respectiva aqui, o primeiro e segundo ano do ensino médio, o pessoal tá aqui, ó. Evasão. A gente fala lá no Sul, afina o pelego, 12,9 e 12,5%. Então esse não é um impacto específico da pandemia? 2014, 2015, gente. O que está acontecendo? Olha, nós vamos hoje trazer soluções práticas, viu, Cris? Não vamos só falar, não, soluções práticas, porque a mãe, ela tá em casa, ela tem que trabalhar o dia todo, ela fica fora. Como é que ela vai olhar se o menino tá indo ou não para a escola? Como é que ela vai dar conta de todo esse processo aí? Agora com essa pandemia, eu vou sentar com ele que horas para fazer esse xerox aqui que ele tem que entregar lá? E olha só, nós temos uma especialista que vai inclusive falar o papel do professor, o papel do pai, né? O que a gente tem que fazer com esse povo? E é claro que a gente vai ter o quê? A nossa personal organizer para ajudar você a pegar os meninos e parar de riscar na parede, só quebrar copo, riscar a televisão e brigar que de vez em quando você tem que fazer o quê? Ó, puxa a internet, pum! Gurizada, tudo agora é o seguinte, aprendi no Entre Família. Você vai ver que a nossa personal organizer, temos uma especialista que vai sentar na sua casa, gente. Salvar, e todo mundo vai querer estudar com qualidade. É o futuro. Vamos dar jeito, que legal. É isso mesmo, viu? Somos apaixonados por educação e você também vai ficar, tá? Fica tranquilo. Eu sei que você tá um pouco traumatizado, tá difícil, eu sei. Mas nós vamos dar jeito nesse processo todo aí, trazer soluções pra você. Mas a gente vai pro intervalo, que é rápido. Esse intervalo é muito rápido, É rapidinho, gente. O que é isso? Dá tempo de nada, viu? Rapidinho. O intervalo é rapidinho, voltamos já já. Muito bem, estamos de volta. Esse intervalo foi rapidex. Só que o seguinte, olha, você agora não está de intervalo. Não é recreio para você, não. Nós temos que estudar uma matéria. E a pergunta para você já está aqui. Não que eu seja professor, por favor, não coloque nessa expectativa em mim. Não, fica tranquilo. Não tem nem como colocar referência. Não tem nem como, mas tá bom, fica tranquilo. A pergunta é, como que estão os estudos na sua casa aí? Como é que é? Como é que tá o negócio? Ah, Cris, eu sou vó e tal. Como é que os netos na casa da sua filha, então? Como é que tá o negócio? Tá conseguindo? Você, a gente fala só dos pequenininhos. Mas tem gente fazendo aqui faculdade. Com certeza. Como é que você tá levando aí os estudos, né? Essa palavra te dá um arrepio, uma tristeza, uma situação, você fala, eu não sei como lidar com essa situação agora com meu filho que é adolescente, né? Eu quero que ele estude, eu quero que ele tenha um futuro diferente do meu, mas ele não tá se apegando aí aos livros, à educação. Tem algumas situações difíceis na escola também que a gente sabe que não é fácil, não. Mas quem sabe a gente consiga até o final desse programa trazer soluções importantes para quem está em casa. Mas isso só é possível, Cris, quando você compartilha sua experiência. Abra o teu coração. Olha Fala, aí, o WhatsApp tá aí, ó. O menina. WhatsApp já devia estar no seu celular, mas vou passar para você. Então. DDD 12 98315 0249. DDD 12 98315 0249. E eu quero ter uma dica da nossa pedagoga hoje também. Que é o seguinte, essa gurizada agora é rápida. Em 3 segundos, o jogo de tiro vira Eu quero saber como pegar o time. Porque é o seguinte, ele tá lá com a carinha que só aparece a foto dele. Será que ele tá vendo a aula? Será que a senhora sabe que ele tá vendo?
Será que a realidade que ele pintou não é um Matrix da vida real? Eu não vou comentar esse assunto, senão eu vou começar a falar da minha vida, chorar. Vamos sentar e vamos direto conversar com a nossa especialista. Vamos lá. Vem com a gente na nossa Sala da Verdade. E como ela é sua xará, acho que você pode apresentar ela aí, né? Porque Rapaz, assim, ó. de Cris para Cris agora. É um Cris já é bom. muito. Já é bom, né? Agora estamos em Crises e Felizes, é aqui no canal da Esperança. Cristiane Leite Rocha Santos, ela que é pedagoga, né, especializada em gestão de pessoas, com formação em análise comportamental, coach educacional. Eu podia passar a tarde inteira falando do seu currículo, mas você vai ver durante o programa que ela vai ajudar você. Olha, essa maravilha de profissional vai estar sentada com você no seu sofá. Cris, seja bem-vinda ao nosso programa. Boa tarde. Obrigada, boa tarde. Uma honra estar aqui, né, e falar de um assunto tão importante. Quando a gente fala da educação, né, que é algo muito importante, eu acho que todas as pessoas, acho que é um consenso entender que a educação é importante, mas na prática ela não se faz, não se enxerga essa importância da educação, né? Por quê? Há uma diferença entre, ok, entendemos que é importante, e na prática, nas casas, nos lares, ou enfim, no sistema que é estabelecido, onde é que está o ruído desse processo que faz com que essa educação ela nunca seja eficaz no Brasil, por exemplo? Tem que partir já da família mesmo, né? Tem que ter um estímulo da família no sentido de estimular tanto a criança ou até mesmo depois o adolescente, né? E até para a gente adulto, que a gente dá continuidade nos estudos, precisa ter uma forma aí de estímulo, né? É lógico que para uma criança a gente fazer com que ela se contamine com o poder de estudar, né? A gente precisa usar estratégias interessantes, porque para nós, adultos, a gente já tem que ter ali algo que vá chamar muita atenção para a gente ficar atento, quem dirá para uma criança, né? Então, se a gente pegar o ensino superior, é um desafio grande também, né? Durante a pandemia agora, os professores estão tendo que se reinventar mesmo para o adulto poder continuar conectado ali, continuar bem. Agora, Cris, um exemplo. Você falou muito da questão do lar, da casa, né? A gente, às vezes, até fala assim, de uma forma geral, olha, alguns pais que tiveram a 4ª série ou são semi-analfabetos, é difícil de discipular esse interesse. Mas aí, de repente, a gente tem a história, por exemplo, do Ben Carson, né? A gente vê uma mãe com pouca escolaridade, mas que conseguiu enxergar na educação, vendo por mais que não tenha, eu disse, olha, eu quero oportunizar. Vai muito de como você vê a educação, o papel dela como ferramenta ativa para o futuro do meu filho, por exemplo. Não necessariamente que ela tenha tido essa oportunidade, Exatamente. né? Mas como ela passa para o filho, pode fazer diferença? Sim, ou não? com certeza. Não é o fato dos pais, porque hoje em dia ainda muitas crianças acabam ficando com os avós, né? Durante a tarde ou durante o dia. Então, não é o fato da escolaridade, né? Dos familiares, mas sim como esses familiares vão levar para a criança, para o jovem ali, a importância, né, de realmente fazer estimulante, interessante, para que o aluno, o filho, no caso, o neto, né, dê continuidade. Então, não é o fato assim, de eu saber, não vai ser o papel dos pais ensinar efetivamente, né, ali a matemática, tem um papel. Inclusive, o português, hoje a gente ainda né? vai falar, né? Qual o papel de cada um? Do professor, né, do coordenador, do diretor, de quem está em casa, né? Enfim, cada um tem um papel específico. Mas qual é o papel do pai e da mãe, né? Que é o que você estava falando aqui. Do pai e a mãe, com certeza, é o estímulo, é o mediador, né? Então, é encarar a educação e o processo da escola como algo que vai agregar, né? Tanto para a vida durante a infância, mas depois também na fase adulta. Então, é lógico que a escola vai estimular de um lado e a família, em contrapartida, a gente sabe da rotina, de toda a situação de estar agora, principalmente nesse ambiente familiar, que não é uma coisa fácil, né? Mas aí também entra a questão dos pais não ficarem se culpando, né? Eu acho que tem que ter esse bom senso de acompanhar, zelar para que faça da melhor forma possível, né? Mas também com organização. Então, vocês vão ter a profissional aí falando, né, dessa organização do estudo, que é exatamente um ponto aí para ajudar, né, nesse processo. E é lógico, em situações normais, né, no cotidiano da escola, também dá continuidade com esse processo da família, né, conversar bastante, entender. É legal sempre ter o momento ali de estudo também, né, então
quando a gente tem tempo para as coisas, né, tudo fica mais leve, né, mais fácil. Agora, Cris, um exemplo, né? Eu tive que trabalhar muito cedo e tive um bônus por isso, uma resiliência. Com 18 anos, esse dia eu estava avaliando com a minha esposa a cabeça do meu irmão e a minha cabeça. Só que a gente não consegue ter tudo, né? Eu estava em uma transição governamental que não tinha planos, como o CIE, por exemplo. Tinha o aprendiz ainda meio que embrionário, só que no interior... no interior chega um pouquinho mais lento, então chegou depois da minha geração. Só que eu lembro que, apesar de ter ganho essa resiliência, eu não conseguia me entregar completamente em alguns quesitos, né? Só que, claro, não era um problema só meu, era da realidade do meu bairro. E eu gostava muito de complementar, porque eu não teria como me vestir, por exemplo. Não teria como... Sim. Eu participava da renda familiar, né? E eu tinha o meu período na escola. Só que, porém, a qualidade, né? Então, o que acontece? Quando um adolescente começa a trabalhar e vê que ele consegue gerir, ele pode frear o processo. Poxa, eu consigo ganhar R$ 200 e ele pensa momentaneamente pela base e a realidade dele. Qual que você acha do trabalho de um estágio ou políticas governamentais que fazem com que esse adolescente possa participar de uma renda, mas ao mesmo tempo ele não perde qualidade de ensino ou tem a vontade até de trocar, né, a educação futura por uma migalha presente? Esse é um problema bem presente, né, dentro dos jovens. Então, se a gente pegar, você falou do censo, né, se a gente pegar o censo de 2014 para 2016, a evasão escolar ela caiu apenas 2%, pegando aí o ensino médio, a fase dos adolescentes, né. Então, é uma preocupação, porque poderia ter caído mais, né. Então, o jovem, ele realmente vai querer ir para o mercado de trabalho. Então, a gente tem, desde 2000, a Lei da Aprendizagem, que foi uma política pública que veio, né, para favorecer a inserção desse jovem no mercado de trabalho, mas amparado pela lei, né? Então, é algo que veio a facilitar. Então, hoje, o jovem ele consegue entrar para o mercado, porém com uma carga horária reduzida de trabalho, tendo esse amparo tanto da escola também nesse processo, né? Porque ele tem que trabalhar em contrapartida, dar continuidade nos estudos, então ele não pode, por exemplo, reprovar por falta, né? Enquanto ele está trabalhando, ele reprovar na escola por falta. Então, é um papel aí de todos os atores dessa sociedade para favorecer que ele realmente ajude, às vezes até em casa, se for necessário, né, financeiramente, ele vá para esse mercado, porque é algo que ele também consegue desenvolver outras habilidades, né, necessárias tanto para a escola também, até essa questão de organização, de entender, né, o seu papel, ter o autoconhecimento, né, que é bem bacana nessa fase da adolescência. Então, ele vai para esse mercado, mas ele vai amparado pela legislação. E, gente, trabalhei com um programa há mais de 10 anos. E, assim, são muitos resultados positivos quando todos, né, todas as peças conseguem fazer o seu papel, né, encaixar mesmo dentro da legislação, né? Então, se a empresa ela respeita a lei, se a escola fica antenada também para acompanhar esse jovem, porque o pai de cá cobrando, né? A escola e todos os processos. Aí funciona de forma melhor, né? Mas aí você está em casa, está pensando assim, eu não quero saber, imagina, eu moro aqui, ó, no Nordeste, no interior do Nordeste, aqui não tem política pública, não funciona, eu quero saber o que eu aqui em casa posso fazer para resolver esse problema. Porque aí, beleza, eu vou lá, vou cobrar, vou fazer, eu vou, né, ter um voto consciente, mas eu quero saber na prática, que é isso que me interessa. Pode falar um monte de dado aí não, viu? Fica falando um monte de número aí não, que eu quero saber o que vai acontecer aqui na minha casa no fim do mês. Tá bom, calma. Então, vamos ter dicas importantes ainda hoje para você. Vai ter uma dinâmica aqui para você aprender aí, ó, a gerir o seu tempo, a organizar o espaço do seu filho. Calma, vai dar tudo certo, viu? Mas agora, vamos falar de coisa boa, uma dica excelente. Agora é o seguinte, Carol. E olha, acabou, hein? Fechou a porta. Nós estamos falando de lei. Fechou. E é hoje. Fechou Acaba porta, hoje, vem hein? cá. Tem uma promoção para você da gravadora que é hoje. Sabe aquele negócio seguinte assim, ó, freguesia, tá passando só hoje aqui na sua casa. E outra, não foi só hoje. Esse carrinho da promoção passou durante todo o mês.
Só que hoje é o último dia do mês. Cris, de que promoção é essa? Da sua gravadora Novo Tempo, né? Você tem Arautos do Rei, você tem aí vários grupos musicais, né? Você tem quartetos especiais, tem o Vox. Cris, e aquela camiseta? Ainda hoje você consegue aquela camiseta com 15% de desconto. Olha, você teve aqui na estreia, camiseta da Novo Tempo, bordada, lindona, mas é hoje. Hoje termina o prazo. Só que junto com essa Rapa do Tacho que a gente fala lá no Sul, aquele restinho e tal, vai vir uma promoção exclusiva da Rapa do Tacho. Cris, fala pra gente, além desses 15% de desconto, você que ligar agora no 0300 789 1111 vai ter um presente musical. Qual? Só você que ligar agora, além de ganhar os 15%, vai saber. Cris, mas como eu ganho? Tem um cupom aquele? É verdade, você está sabendo, viu? É o Família 15, liga 0300 789 1111 com preço de ligação local e fala, tô vendo o programa Entre Família e isso, quero Arautos do Rei, 2 camisetas, quero CD do Faces, discípulos, quanto que deu? Ótimo, coloca mais 15% porque eu tenho um cupom de desconto que é o Família 15. Aí ela fala que legal e ainda hoje você vai ganhar um presente musical. Qual? Liga pra gente. Ou a gravadora liga pra você, corre gente, anota o WhatsApp da gravadora, 12 98 100 4302, tá bom? Manda aí então, ó, me liga, 12 98 100 4302. Só hoje, último dia, depois não diz que a gente não avisou. Aqui no Entre Família a gente avisa, mas aproveita que ainda dá tempo. Falando em dar tempo, a gente vai para um breve intervalo, volta já já, tem dinâmica, tem personal organizer, vamos dar um jeito das meninas e os meninos estudar aí, tá bom? E manda a sua participação, manda a sua dúvida para o nosso WhatsApp aqui do programa que está passando aqui embaixo, hein? DDD 12 98315 0249. Um breve intervalo e voltamos já já. De volta aqui com Entre Família, hoje falando sobre algumas situações aí que geram, que ocasionam, que resultam na evasão escolar, ou seja, a meninada tá saindo da escola. E a gente sabe que tem algumas situações que são mais complexas do que as outras. Cris, pra você ter uma ideia, nós vamos passar agora uma reportagem que foi feita com o pessoal da Adra Brasil, lá no Rio de Janeiro. Eles têm um projeto que apoiam mães, né, adolescentes. Você sabia que a gestação, nesta época da adolescência, é um dos principais pontos aí da evasão escolar? Vamos entender o que eles estão fazendo lá para mudar essa realidade, para acolher essas meninas? Pode rodar o VT. É na brincadeira que a criança aprende a reproduzir o contexto em que vive. É também nesse faz de conta que a menina começa a idealizar como será a sua família no futuro. Porque a minha irmã teve filho cedo, né? E aquilo ali a gente que ficava mais com as crianças. Aí eu fui aprendendo, novinha, com 12 para 13 anos, eu já trocava fralda. Eu cuidava muito das minhas irmãs, dos meus primos. Não foi aquela coisa diferente pra mim, porque eu já tinha habilidade com as crianças. Mas agora é minha, né? Chorou, tá comigo, não é pra me devolver pros outros. Aí tudo eu tenho que saber. Ah, ontem minhas primas todo dia teve nova. Ali da família do meu pai foi geração uma atrás do outro de nova. Todas têm filho novo. Não sei, acho que era coisa de adolescente na época. As meninas de 12 a 17 anos, elas estão começando, né, a vida sexual, a prática sexual mais cedo. Só que muitas vezes elas optam em não usar os métodos contraceptivos e até mesmo a camisinha, não porque desconheçam os riscos, mas porque muitas delas escolhem engravidar. E isso é um dado muito alarmante. O Pablo, meu primeiro eu tive com 16 para 17, a Laís eu tive com 19 e essa aqui eu engravidei com 20 para 21. Cara, engravidei 14 e ganhei com 15. Então, hora que os outros me perguntam se é só ela, eu falo que não, que tem mais uma de 2 anos, outro fica... Até eu mesmo fico espantada na hora de falar que tem 2. Não dá nem pra acreditar, mano. Porque foi difícil. 16 para 17 anos, mãe, foi difícil. Porque nós temos percebido que, apesar das políticas públicas, elas acham que ter um filho é quase uma carta de alforria para que elas se tornem donas dos próprios narizes.
Só que quando elas engravidam e aí elas descobrem todos os desdobramentos que vêm junto com a maternidade, sendo numa gravidez precoce, sem estrutura, aí elas entram meio que em choque com a própria escolha que fizeram. Para muitas meninas, o futuro chega mais rápido. Os ciclos não são quebrados e uma geração acaba imitando a outra. A menina que deveria ser apenas filha se torna mãe. Quando você é mãe, de alguma maneira você perde o seu lugar de filha. O luto é um processo de elaboração de alguma perda. Então, quando você é adolescente, você faz um luto de quando você era criança. Você ter o trabalho de luto é você ter um trabalho de elaborar isso e assimilar isso para que isso não tenha consequências patológicas. Então, o luto é um trabalho necessário e natural frente a alguma perda. É deixar de alguma maneira de ser a filha. Você vai continuar, mas eu tenho meus pais, vou continuar sendo filha. Sim, mas você nunca mais vai ser filha como antes, agora que você tem a sua filha ou o seu filho. O seu lugar muda. Ela era uma menininha que ela paquerava, que ela brincava e de repente ela está grávida. No começo ela pensa que é uma brincadeira, mas a barriga vai crescendo e tudo vai modificando. Na adolescência, o papel ainda seria o de filha. E aí, de repente, agora é o de mãe. Elas falam que estão com um corpo feio, que elas não se sentem mais bonitas, né, desejadas. Coisas que também vão ser gradativamente modificadas, né? Mas que nesse primeiro momento isso tem um peso muito grande. Uma gravidez para uma pessoa saudável não tem risco nenhum. Agora, para uma criança, ela tem vários riscos. A eclâmpsia ou uma pré-eclâmpsia, o aborto, um parto prematuro, de nascer um bebezinho com baixo peso ou desnutrido. São muitos os fatores que impulsionam os jovens a deixarem a vida estudantil de lado. Segundo pesquisas recentes, a gravidez precoce é uma das principais causas para a evasão escolar. As escolas fazem de tudo para dar suporte, permite que alguém traga o bebê para ser amamentado, facilita, sabe que ela está faltando muito, então dá esse suporte, os professores tentam ajudar, mas muitas vezes elas evadem. E o que acontece? Elas só retornam aos bancos escolares, às vezes anos depois. Eu, antes de ter ela, estava querendo voltar a estudar. Aí depois eu desisti. Aí também estava muito difícil, aí tinha que estudar lá pra fora, não tinha passagem, essas coisas assim. Aí eu desisti, mas eu quero voltar ano que vem. Eu fiquei 1 ano parada, né? Eu já era pra mim estar fazendo quase a enfermagem. O projeto AMA, que é apoio a mães e adolescentes, não visa apenas cuidar de adolescente grávida. Nós queremos, na realidade, trabalhar a prevenção. E é por isso que a gente atua também junto às escolas, nas comunidades, nas famílias. O AMA é um projeto voltado para meninas, adolescentes, gestantes e também adolescentes que são mães. Esse projeto, a intenção principal deles é oferecer a elas oportunidades para reintegração para a escola, reintegração também para projetos para voltar a trabalhar. Por isso a gente oferece, além dos cursos de terapia ocupacional, a gente oferece também cursos para geração de renda. Não é novidade para eles o assunto gravidez, sexo, nada disso. Eles têm muita informação, só que eles estão fazendo uso errado dessas informações. Às vezes tem receio, tem medo de conversar com a família sobre o assunto, ou de mesmo contar que já iniciou as atividades sexuais, e aí acaba sobrando, né, para a escola estar fazendo esse papel. A gente oferece, além de cursos para geração de renda, oportunidades para que elas conheçam um pouco mais acerca do corpo, acerca dos cuidados com o bebê, da alimentação saudável, organizar as finanças, organizar a própria vida. Então, é bastante abrangente o que a gente oferece. Quando eu posso, vou todos os dias da semana. Porque realmente é uma distração, é um passatempo, né? Porque eu fico aqui dentro de casa, levo meu filho na escola, fico aqui. Às vezes eu fico deitada, realmente tem dia que eu me sinto mal, cada de gravidez, mas fora isso, aí eu vou,
me distraiu bastante. Ai, eu não gosto de ficar dentro de casa, parado. Aqui eu fico muito sozinha. Aí lá, como tem as meninas que conversam mais, eu prefiro ir pra lá. Muito ruim ficar dentro de casa. Quando eu fui, eu já tava quase pra ganhar a Yasmin. Aí muitas coisas que as meninas falam que tá precisando, ela ajuda. Aí tem dia que eu fico chateada, a Rafa conversa comigo, explica as coisas direitinho, porque eu sou muito estressada. Tem dia que eu realmente estou apertada, ela vai e me ajuda e tudo, com as crianças também. Às vezes ela pergunta se as crianças precisam de alguma coisa. Igual eu moro aqui tem 2 anos, não conheço ninguém. Depois que a vizinha do lado apresentou a Rafa, o projeto que eu comecei aí, não dá nem vontade de parar de ir. Porque lá a gente conversa, a gente brinca, a gente ri. A gente oferece uma oportunidade para prevenir que essa menina faça parte do AMA. Porque muitas delas não entendem que o corpo é um espaço delas e que algumas atitudes podem ser invasivas e que elas podem não receber e não aceitar esse tipo de situação. Então, a gente mostra para elas um trabalho para que elas se percebam. Quem sou eu? De que maneira que uma mulher é apresentada para essa menina? Com toda a informação, há essa opção, muitas vezes voluntária, da menina engravidar. Porque assim, elas têm uma ilusão que é um conto de fadas. E a gente faz meio que um convencimento. Quando a gente descobre que elas estão planejando engravidar, a gente tenta desmistificar essa fantasia. E aí, quando a realidade chega, né, ela é muito mais pesada do que qualquer, digamos assim, fantasia que se pudesse ser tido a respeito disso. Né? A gente tem que parar de idealizar a maternidade. A maternidade tem coisas maravilhosas, mas tem muitas dificuldades também. Isso a gente está falando de mulheres já maduras. Então, imagina uma adolescente, né, que está querendo sair, está querendo namorar, ter experiências, né, sociais com os amigos. Nasceu, para ela é um bonequinho, pega a criança, olha, não tem assim... Deixa, como se fosse mesmo o boneco, porque ela brincava de boneco outro dia, não queria mais, deixava o boneco ali e ia fazer outra coisa. Esse trabalho com as adolescentes, você mostra que você se importa, você quer ouvi-las, que você não vai julgá-las, você vai ensinar elas a ter um trabalho, a ter um meio de sobreviver, né? Isso é importantíssimo, porque aí você ensina elas que elas podem produzir, elas podem continuar. Meu sonho? Ter minha casa, viver com a minha família. Morar com meus pais, aí ainda mora minha cunhada junto. Então é tudo muito, muito junto. Aí eu falo que meu sonho é ter a minha família, eu mesmo, eu, meu marido e minhas filhas. Ter minha casa. Ter minha casa. Tão muito depender dos outros. Só queria ter minha casa só. Vou começar a voltar esse ano que vem, eu quero fazer uma enfermagem, me formar, vai me dar algo melhor para ela. Né? E a brincadeira agora se torna vida real. E apesar das dificuldades da vida de gente grande, a ADRA tem tentado diminuir os impactos, mas ainda falta recurso. Os desafios do Projeto AMA em Volta Redonda esbarram no financeiro, porque nós não temos uma sede própria ainda. E o projeto de Mães Adolescentes trabalha 100% com apoio de doadores e com a iniciativa privada. Você pode se tornar um participante do projeto Apoio a Mães Adolescentes. Como? Entrando no nosso site, fazendo uma doação única, uma doação mensal, mas você pode estar ajudando a transformar a vida dessas adolescentes. Você pode estar através do seu voluntariado também, para que elas possam saber que a criança não vai ser um empecilho para a vida dela, mas que ela pode ter uma boa estrutura, tendo um bom apoio, ela pode conviver bem e crescer bem na sociedade com seu filho. Eu acho que esse é o maior desafio da ADRA, é mostrar para outras pessoas que têm o coração voltado para o bem, de que a gente, somando força, a gente consegue mudar. Uma das outras coisas que nos dá razão para continuar é a paixão que elas também têm. E as dificuldades que a gente esbarra são nessas potencialidades. A gente podia fazer muito mais por elas, né? E o que motiva principalmente é a certeza de que, em alguns casos, quando a gente vê um sorriso,
Em alguns casos, quando a gente vê a pessoa se valorizando, se reconhecendo, se redescobrindo, dando a cada uma delas assim uma oportunidade de dignidade, isso não tem preço. Lindo projeto, matéria fantástica, né? Um abraço especial ao pessoal da ADRA do Rio de Janeiro. A ADRA, né? Agência de Desenvolvimento de Recursos Assistenciais. Porém, nessa matéria, algo importante que talvez você não notou, não tenha que ter notado mesmo, é que tem uma pessoa que 2 anos e meio atrás, né, estava à frente dessa reportagem, que é a Patrícia Piper, a nossa diretora que está aqui, vai falar um pouquinho dessa matéria fantástica. Parabéns, Patrícia, por essa matéria. E um outro agravante nessa situação, no emocional de mulher, né? É que você estava grávida no momento dessa reportagem. Pois é, eu estava com uns 6 para 7 meses, mais ou menos. E aí, vivenciar essa história, estar próxima dessas meninas que estavam vivendo a mesma fase que eu, só que eu em um contexto totalmente diferente, mexeu bastante comigo. Não, e outra, para você que está em casa agora, a gente estava conversando, Carol estava aqui no canto, né? Patrícia aqui, a gente comentando a matéria, porque a verdade, ela choca a gente, né? A matéria foi de 2 anos e meio atrás, mas o Luquinhas atualizou os dados ali de 42 mil adolescentes só no Rio de Janeiro. Patrícia, a Carol me passou aqui alguns números aqui, atuais também, que o Brasil tem 68,4 bebês nascidos de mães adolescentes a cada 1.000 meninas de 15 e 19 anos. Talvez quando a gente começou o nosso programa, algumas pessoas em casa, gente, isso aí não é uma realidade. Mas foi, e algumas coisas me marcaram naquela matéria. Eu queria te perguntar, o que te marcou? Você estava citando algumas coisas referente ao corpo, à inocência daquelas meninas, né? Você estava falando o quanto que isso estava te... Mesmo como uma questão profissional, né? Aquilo estava meio que engasgado na sua garganta, né? Eu já estava no 2º filho, né? Vou parar por aí. E aí eu já estava com aquele peso, né? Como eu já tinha tido o primeiro, então a gente sabe que tem a questão da amamentação, a questão de perda de sono, a responsabilidade, é uma série de coisas que a gente passa no momento da gravidez. E olhar aquelas meninas, tinha uma que já estava no 3º filho, né? Vivenciando aquilo, a questão do corpo, a mudança do corpo. Porque quando você é adolescente, qual que é o seu pensamento? Eu vou estar sempre bonitinha, eu vou sair, eu vou passear, eu vou namorar. E aí você agora não, você está preso, né? Você está presa àquela situação, tanto a menina quanto o menino, né? Porque eles também têm uma responsabilidade, né? Tinha um casal que o rapaz começou a trabalhar, os pais apoiaram, ele montou uma casa para poder morar junto, né, com a menina. Então, assim, também tem o peso da responsabilidade. A gente, numa conversa informal, mas e aí, como é que você faz? Você tem o seu momento de menino? Ele falou, não, todo domingo eu saio para jogar bola. E aí você tem esse momento, não, estou sempre arrumando a casa, estou sempre preocupada com outras coisas, às vezes eu deixo a neném, eu saio. Então, assim, são algumas coisas que, como adolescente, é uma responsabilidade muito grande, que muitas vezes elas só têm noção depois que elas estão vivendo, né? É um descuido, né? E aí, como a gente viu a pedagoga falando, né? Não é falta de informação, é talvez a falta do acolhimento. E eu acho que é aí que a ADRA entra, né? Como a gente estava falando, né, sobre o apoio, sobre o acolhimento. Então, a ADRA vem tentar ensinar e dizer, olha, você pode sim ser mãe, tá? Você é mãe, você vai fazer o quê? Você vai desistir? Não. Mas como é que você pode fazer para se prevenir? Como é que você pode fazer para cuidar melhor dessa criança e ter um cuidado, tipo, de mãe mesmo, né? Não deixar essa responsabilidade para a mãe ou para a sogra, quem sabe, né? Outra questão que me tocou bastante ali foi a questão daquele ciclo, né? Enquanto estava dando a matéria, a questão do luto, a transição. Gente, eu não sou mais criança, eu sou um adolescente, porém vivencio isso. E nós estamos falando aqui no programa sobre evasão escolar. Imagina o eixo de emoções de uma menina, né, que por mais que tenha informações, tomou a decisão, tem uma vida em mãos, não viveu o luto e escola, enfim, é uma bomba de informações. E durante a matéria a gente viu a emoção, porque ela falou, meu sonho é ter uma casa. Então, a outra era casar, né? Casar, né? A falta de perspectiva, né? Então, às vezes, a gente está tão arregado assim, o que eu quero, o que eu vou fazer daqui a pouco? Eu vou fazer uma viagem, eu vou comprar uma casa, eu vou vivenciar isso, eu vou fazer um curso. E essas meninas só querem ter
sei lá, de repente uma casa própria e não está morando com os pais ou com os sogros, né? Essas meninas, elas não têm nem como começar a sonhar, entendeu? A gente, vamos fazer uma lista. O que a gente vai fazer no ano que vem? A maioria das pessoas, né, pelo menos o meu mundinho, né? Poderiam dizer algumas pessoas. E aí, eu estar nessa situação, eu falei, opa, o meu mundo não é um mundo real, né? E aí me colocar no lugar daquelas pessoas e pensar, poxa, como que eu estou aqui na minha zona de conforto e não posso contribuir, né? E aí eu fiquei bastante balançada, até porque eu estava grávida, né? E vendo toda aquela situação e os meus medos eram tão pequenos, perto de uma realidade que elas estavam vivendo e que elas nem faziam ideia, né? E estava tudo, né? Todo mundo está ali naquela casa, a casa muitas vezes não tem um piso, né? Não tem noção então, de higiene, não tem nada. noção de higiene. A Rafa falou assim, às vezes a gente precisa, olha, é assim que você tem que tratar o seu filho, é assim. Aí tem a questão de dinheiro, né? Porque, vou usar fralda descartável, mas de onde eu vou tirar para ter a fralda descartável, né? Então, algumas coisas bem pequenas para a gente, para mim, né? Na minha realidade, que chocaram bastante. E eu fiquei apaixonada. Eu sou suspeita para falar, já faz acho que agora não, mas eu fiz 3 anos seguidos séries da ADRA, conhecendo alguns projetos bem diferenciados da ADRA, e eu sou apaixonada por ver que muitas vezes é o governo, né, o Estado, o município que custia essa parceria, mas a maneira que a ADRA acolhe, entendeu? A maneira que a ADRA... É uma esperança, é um olhar diferente, uma perspectiva diferente, né? Então, ali, assim, artesanato. Coisa linda, Como é o que você pessoal pode abrindo a sentir cabeça, útil, espairando, né? Patrícia, o tempo não nos permite, você sabe muito bem, né? Aqui, sei, tem que voltar. Mas parabéns pela matéria. Inclusive, a gente faz um pedido para você que quer participar, ser uma mão ativa. Está passando agora aqui embaixo, né? Os dados para você poder entrar em contato e ajudar a ADRA, que faz um papel muito importante, né, Patrícia? O projeto AMA, a gente também não pode esquecer, né, acho que apareceu ali na reportagem, de agradecer a ADRA, que é da divisão sul-americana, fica em Brasília, a sede. Agradecer também o Loabim, a Jéssica, pessoas que estavam na produção. A Bárbara, que no final eu já estava tendo filho, eu precisava sair e ela remendou toda a história. E agradecer, né? Agradecer por poder ter feito parte disso e fazer com que as pessoas entendam um pouco o seu papel. Às vezes é doando dinheiro, às vezes é doando só tempo, né? Muito bem. Falando em tempo, a gente precisa ir para o intervalo. Patrícia, obrigado aqui pela participação. A Aninha está aqui tomando conta, ela está falando assim, Cris, vou pegar minha diretora, mas vai dar tudo certo. A gente faz uma pequena pausa, já vai ter Sheila Procópio. A nossa personal organizer vai dar um jeitinho aí para dar jeito com os filhos. Uma pequena pausa e voltamos já aqui no Entre Família. De volta aqui com Entre Família. Hoje nós estamos falando sobre evasão escolar. No último bloco falamos aqui sobre um dos aspectos da evasão escolar, que é a gravidez na adolescência. Agora você imagina, você está lembrando, né, que você teve filho nova, né? Teve nova, tá? Lá atrás, você teve com 17, 15, 16, 17, 18 anos, você teve filho. E hoje, ainda hoje, é um desafio para lidar com todos esses processos, porque as coisas parecem que vão, né, uma atropelando a outra e você não consegue estudar. Já fica com a autoestima um pouco baixa, né? Não consegue passar isso para as crianças que ficam assim, desorganizando a casa, aquele desespero. É muito mais difícil para a gente conseguir alinhar aí essa questão do casamento, da comunicação. E aí você pensa, eu fiz uma péssima escolha. Foi lá atrás. Calma, tira essa culpa do coração e vamos começar daqui para frente. Como é que você faz para resolver os desafios da sua casa, da sua família? É entre família, viu? É dentro de casa que a gente resolve. É por isso que eu quero te mandar esse presente aqui. Olha lá, essa revista aqui, Entre Família, tem temas especiais, específicos para lidar com todos os desafios que você pode imaginar aí, ó. Você vai falar assim... Não, acontece que meu problema aqui é porque eu tenho muitos ciúmes do meu marido, eu já tive um problema aqui de traição e agora eu não consigo confiar nele. Emoções venenosas? Tem. Não, mas ó, isso aqui não tem, sabe? Porque meus filhos são desorganizados, acabam com tudo, não consigo passar educação para eles, tá complicado. Quando eu penso que as coisas estão indo no eixo, pronto, daqui a pouco o adolescente pronto um negócio, não tô conseguindo lidar, são drogas, é gestação, é gravidez, eu não sei o que fazer com os meus filhos aqui. Tem também, tem esse tipo de informação aqui. E não vai ficar aqui no programa para você assistir, ele vai para sua casa. Você vai pedir essa revista aí, olha, e ela vai de graça para sua casa para trazer soluções importantes. Liga aí, 0 operadora 12 2127 3121 ou o WhatsApp que já tá na sua mão aí. Você fica usando só para falar com a vizinha. Não, meu filho.
Cris, isso aqui ó, é uma ferramenta ativa para você mudar a realidade da sua família. É hoje. Não é hoje, é hoje mesmo. Pega aí, ó, 0 operadora 12 98244 4449. Entre família para sua casa, que a gente leva conteúdo para onde os problemas estão, né? Com certeza. Mas agora, como a gente sabe, como você já sabe que esse programa é feito por você e para você, esse é o momento de te ouvir. E o povo tá mandando interação, tá não, Cris? Verdade, estamos aqui com a nossa pedagoga aqui, ó, sentadinha no seu sofá, vai responder. Mandou no 12983150249 e a primeira participação já está chegando na tela. Vamos lá, então? Carol, de onde está vindo essa participação? Qual parte do Brasil? E lembrando que pode ser anônima também, viu? Tem problema nenhum. A ideia é ajudar você. Pode colocar na tela, a participação está chegando. Muito bem. É o Fernando, Carol. Fernando falando ali, olha, eu sou estudante do ensino médio. Ô, Fernando, seja bem-vindo. Olha, não tenho mais motivação de estudar. Hoje eu peguei meu livro para estudar, mas eu fiquei 1 hora estudando e não quis mais. Eu não consigo me concentrar. Cris, dá um socorro pro Fernando aí. Como é que ele faz para conseguir gostar de estudar e se concentrar? Bom, Fernando, acho que seria muito importante você pensar em si mesmo, né? No sentido assim do autoconhecimento, o que você gosta de fazer e traçar um objetivo. Porque o processo de estudar, ele tem que estar ligado a algum objetivo maior, né? Então, se a gente partir de um autoconhecimento, saber o que ele deseja para a vida dele, então ele pode ter vários sonhos, né? Mas profissionalmente ou até pessoalmente mesmo, né? O que ele quer? Pensa assim, o que eu quero para a minha vida? E a partir daí, o estudo ele vai te proporcionar alcançar esse objetivo, né? Seja uma área da profissão, ou então não, eu quero seguir algum outro tipo de carreira, né? Quero ser artista, quero ser jogador de futebol, enfim, para todas as áreas a gente precisa ter um mínimo de conhecimento, né? Eu acho interessante, porque o Cris ele falou no último bloco sobre essa questão de que muitas vezes a gente tem a impressão de que você fazer um bico, né, trabalhar ali, eu sei que é importante, às vezes o resultado da sua renda, né, que você vende na rua para ajudar a família e tal, é para contribuir mesmo com a família, né? Mas para que ele consiga ter um futuro estável, a resposta está no estudo. E lembrando que no bloco passado nós falamos aí, apresentamos uma realidade bem difícil de adolescentes, de mães. Ele está com dificuldade de se concentrar. Às vezes quem está assistindo a gente aqui está com um bebê no colo e é adolescente e está pensando, não vou voltar para a escola, né? O que falar para essas pessoas que estão ali, né, em casa, que na situação do Fernando, mas também na situação como as adolescentes que nós vimos aqui nesse último bloco no VT, né? Essas pessoas que falam, olha, será que realmente o estudo é o caminho para eu conseguir me estabilizar, para eu conseguir independência, para eu conseguir dar um futuro para minha filha, meu bebê aqui, para eu conseguir dar condições para eu ter uma casa própria? Sim, eu acredito muito na educação. Então, eu acredito que sim, que seja o caminho, né? Pode parecer não tão fácil, com certeza, para muitas pessoas, que nem a gente viu na reportagem, mas se o jovem ele tiver alguma motivação, seja para... Independente, tem que pensar assim, qual que é o meu sonho, né? O que eu quero para mim daqui a algum tempo, né? Daqui a alguns anos, porque é difícil a situação quando é imediatista. Então, é lógico, às vezes eu pegar um livro para estudar e não ter assim, mas o que eu estou fazendo com isso? Mas lá na frente, o que você vai querer para a sua vida? Né? A partir do momento que você olha um pouquinho para frente, de repente vai fazer mais sentido. Não, eu vou batalhar aqui agora, vou me organizar, ver a melhor forma de eu organizar esse meu estudo também para que não seja algo maçante, né? É importante sempre, se tiver qualquer tipo de dificuldade, buscar ajuda. Hoje a gente tem vários tipos de projetos, que nem esse que passou da reportagem, mas outros tipos também, né, de projetos que acabam ajudando de alguma forma o jovem a não só estudar, mas, né, a se empregar de forma correta, né, não se empregar também em qualquer lugar. Eu trabalho
escravo, né? Vamos dizer assim, né? Sem horário. Então, a internet está aí, então vamos tentar usar também a ferramenta como algo positivo. Então busca, né? Busca na sua região. Será que tem outras pessoas com a mesma situação do que eu? Né? Será que existem grupos? Hoje os jovens estão se reunindo, montando grupos de estudo, né? Como eu posso buscar melhores soluções para o meu dia a dia? Mas eu ainda acredito muito assim que a gente precisa pensar o que a gente tem de propósito. E o jovem sonha muito. Agora, Cris, né? um exemplo. Às vezes, você pega a realidade daquelas meninas, tipo, uma esperando o marido que estava recluso. Então, são situações complicadas em um eixo, às vezes, que até um plano governamental não consegue enxergar nas suas particularidades. Mas, um exemplo, nós temos duas frentes, né? Depois que acontece e antes de acontecer. Depois que acontece, nem todas as regiões têm uma ADRA, por exemplo. Mas um grande passo no Brasil foi o EJA. Não tem como voltar atrás, ele não tem escolaridade. Ele está com 40 anos, está com 50 anos. E olha que presente a comunidade de poder retomar em um grupo X, né? Agora um exemplo, uma menina com 18 anos, é fácil chegar assim, por que não fez antes e tal? Aconteceu. Mas um exemplo, alguns projetos municipais ou até um empresariado, mas essa menina precisava o quê? De uma creche, um exemplo, para deixar a menina, um incentivo para poder voltar a estudar, um incentivo para que um empregador, né, pudesse ter uma discrepância nessa sua questão de impostos, né, para esse quesito. Agora, voltando, eu queria te perguntar o seguinte, dentro do enquadramento escolar, imagine se um VT desse passasse. Um VT desse passasse na 3ª série, na 4ª série, porque a comunidade também ensina. Ela vendo as amiguinhas saindo para o bailezinho tal, saindo com fulaninho tal, e aquela gravidez bonita aparecendo na TV midiática, aquela propaganda de nenê, de fralda, onde o nenê atira aquele talco para cima. Brincar de boneca, né? E tal. Então é brincar de boneca. Então, será que às vezes um trabalho na comunidade mesmo, lá nos 6 anos, nos 8 anos, mostrando aos poucos, pedagogicamente, que esse caminho, há um tempo para tudo, também não resolveria para que a gente teria menos adolescentes nessa situação? Sim, muitas escolas, inclusive, já estão trabalhando com projetos, né? Desde os pititiquinhos até no nível superior mesmo, que é exatamente levar, né, esses jovens, a comunidade acadêmica, para fora dos muros da escola. Então, isso é muito importante, a escola pensar em projetos assim. Seja coisa simples, né, do próprio grupo de alunos, realmente não só fazer uma visita a algum local para enxergar uma realidade diferente, mas sim executar ações, né? Então, um exemplo que eu tive como experiência, eu tive um grupo uma vez de alunos que dentro do projeto eles iam desenvolver várias habilidades, porém era organizar uma festa junina para uma entidade que cuidava de jovens com síndrome de Down. Mas quanto aprendizado esses jovens que executaram o projeto, que fizeram, o quanto eles não aprenderam? Porque eles enxergaram uma outra realidade, uma outra necessidade, que muitas vezes eles ficavam reclamando da própria realidade, né? Mas enxergaram que tinha uma necessidade diferenciada lá fora. E o quanto eles puderam contribuir com aquilo também. Então, o resultado foi muito positivo. Então, quando a escola proporciona esse momento de sair, porque a gente aprende em qualquer lugar, né? Então, não é só ali dentro da sala de aula. Realidade, né? É um choque de realidade. Então, dependendo da situação, levar mesmo, tanto a criança já para uma realidade diferente, com certeza agrega. Nessa situação da reportagem, né? Então, se de repente fazer movimentos com que os jovens se envolvam, apresente o problema e eles têm que buscar soluções para aquilo. Quanta coisa bacana não pode surgir. Mas com certeza, com certeza. E se na sua comunidade não tem, minha filha? Pô, Mana Massa lava seus filhos, vai resolver isso aí. Minha mãe me levou para o cemitério para falar de morte, me levou para um centro onde tinham crianças, né? Naquela época tinha muitas questões aí de ter as crianças em orfanatos. Aí, ó, isso aí, ó. Olha lá essas crianças. Você quer uma dessas aqui para você cuidar?
Já sim, no choque. Leva seus filhos e resolve isso aí. Agora, o que a gente precisava resolver também é essa pergunta aí do Fernando, que ele está falando que não está conseguindo se organizar direito, não está conseguindo motivação para estudar. E é por isso que nós somos atrás de apoio. A Sheila Procópio, ela vai falar agora com a gente, a nossa organizer, vai dar dicas importantes para que a gente consiga organizar o ambiente. Às vezes, Fernando, é isso que você precisa. Vamos lá buscar reforço aqui com a Sheila? Sheila, seja muito bem-vinda, mais uma vez aqui ao Entre Família. Tudo bem, Carol? Boa tarde, todo mundo. Boa tarde. Olha, Sheila, é o seguinte, nós queremos aqui dicas importantes aí para que os filhos consigam ficar mais organizados. Inclusive, tivemos até aqui um dos nossos telespectadores, o Fernando, é adolescente, está no ensino médio. Ele está falando, não estou conseguindo, eu fico uma hora aqui estudando, já me dá uma desmotivação. Às vezes pode ser falta de organização, né? Estava pensando aqui. O que você acha? Com certeza, Carol. Organização, eu falo que a organização é a rodinha da vida, né? Que é onde ajuda a vida a deslizar mais tranquilamente. Então, se você tem um horário legal para você estudar, um ambiente bacana para você estudar, mesmo uma mesa, mas que seja assim organizada, limpa, nós até já falamos isso aí no programa, uma iluminação que ajude, tudo isso colabora para um bom andamento aí para o aluno. Pode ser uma dica para o Fernando assistir, de repente, lá o programa que a gente falou sobre home office, que a gente falou sobre, deu essas dicas aí também. Verdade, verdade, Fernando. Busca lá, ntplay.com, o nome do programa é Home Office, aí você vai ter dicas importantes ali. Perfeito. Agora é o seguinte, viu? Você está conectado, ligadinho aí com a gente, a produção já preparou aqui. Eu vou ali para o canto, produção, é isso aqui, né? Vou ali para o canto, porque temos aqui 4 atitudes que vão ensinar seu filho a ser mais organizado. Vamos para a primeira aqui, eu vou passando aqui, a Sheila vai ampliando essa dica lá. Vamos lá. Primeira atitude de 4, hein? Dê ferramentas a ele. Que tipo de ferramentas, Sheila? Olha, e não é para dar aí pro coitadinho da criança martelo, serrote, não. A ferramenta que a gente está falando aqui é dar condições, Carol. É muito comum os pais pedirem para organizar, mas você não vê as necessidades da criança ali, por exemplo, alguma questão de altura. Eu passei por isso na minha casa. Pede para colocar a toalha no lugar. Toma o banho, coloca, pendura a toalha. Mas o gancho da toalha está na altura da criança? Você pede para guardar os brinquedos, mas a caixa de brinquedos está sobre o guarda-roupa, numa prateleira que é alta e a criança não alcança. Deixar tudo ao alcance da criança é quando a gente dá condições. Você quer que a criança guarde os brinquedos? Tenha um local para guardar os brinquedos. Você quer que a criança guarde material escolar? Tenha um local para guardar o material escolar. Então, ter um gancho, por exemplo, para pendurar a mochila, ter um local adequado para a criança chegar do colégio, colocar o tênis, ter o cesto de roupa suja para a criança colocar a roupa. Então, isso é dar condições, né? A gente precisa de ajudar a criança nesse sentido, porque senão ela não consegue realmente se manter organizada. E uma coisa, hein, Carol? Manda aí. A equipe é o reflexo do líder, né? Então, a gente precisa de ver que tipo de exemplo também que, de repente, estão passando, até mesmo assim, porque às vezes você não pensa nem em você, não te dá condições, você não mantém suas coisas organizadas e aí fica difícil para a gente cobrar. Muito bem. Olha, para você sentir, não, estou me sentindo mal, que estão me pressionando. Não, não é pressão não. Aqui, às vezes a gente está te dando uma dica, às vezes quem está de fora consegue enxergar alguma coisa que você não está enxergando aí na sua casa, viu? Dá condições para eles, quem sabe é só isso que eles precisam. Segunda dica aqui, e nós temos que ser rápidos, a produção está falando aqui para mim, olha. Tenha uma rotina, estabeleça uma rotina, inclua os estudos nessa rotina. Isso, ó, eu até trouxe aqui rapidinho para mostrar uma placa, que nós já levamos aí também no programa, legal, com a rotina da criança. É super importante a criança saber a rotina. E essa rotina também inclui a rotina, colocar a rotina dos pais, porque às vezes os pais esquecem de se incluir nessa rotina. Aí às vezes tem uma reunião de trabalho, tem alguma atividade que não se encaixa na rotina da criança. Então, a criança saber o que faz de manhã, o que faz à tarde, o que faz à noite, é muito importante. Horário para estudar, horário para dormir, horário para tomar banho. Eu falo que são pontos de amarrações.
Uma rotina, ela tem que ser flexível, porque imprevistos acontecem. Mas, assim, pontos de amarrações na rotina é o horário do café da manhã, o horário do almoço, o horário do banho, o horário de dormir. São pontos que a gente amarra um no outro. E algumas coisas nesse meio. Então, cuidar da rotina da criança é super saudável. Vai fazer bem para ela saber o que ela vai fazer numa sequência, né? Isso vai ajudar na produtividade e vai deixar as crianças mais calmas. Além do Crianças quê? de rotina são crianças agitadas. Exatamente isso. Além do que, isso vai facilitar, inclusive, para a mãe, gente. Porque a mãe, ela não aguenta mais, aquelas crianças lá não aguentam, porque às vezes porque tá sem rotina. Vamos lá, olha lá. Terceiro ponto, arrume a cama pela manhã. Ué, por que isso, gente? É tão importante? É super importante porque é a primeira ação que você faz no dia. E depois que você faz a primeira ação, fica muito mais tranquilo você ter outras ações, né, de vitória. Então, eu falo assim que é o primeiro grande prêmio que você ganha no seu dia, ter a sua cama organizada. E aí, às vezes, os pais cobram dos filhos, mas eles mesmos não organizam, né? Eles não arrumam a própria cama. Então, é necessário a gente sempre ter o exemplo nesse sentido. E arrumar a cama, então, é a primeira ação de que você fez algo positivo no seu dia. Ensine o seu filho a arrumar a cama. Ele, de repente, não vai fazer ali do jeito que você quer no primeiro momento, mas é com a prática que vai melhorando a cada dia. É como se você começasse o dia ó, com o pé direito. É isso mesmo, viu? Bora colocar essas crianças para esticar lençol, hein? Vai lá, vamos ensinar. Vamos lá, manter os seus pertences no lugar. E tem tudo a ver com a primeira questão aqui, que é dar ferramentas, espaço, locais para eles conseguirem arrumar isso, né, Sheila? Isso, olha, quando a gente tem cada coisa no seu lugar, eu tenho uma caixinha aqui, por exemplo, olha, tem aqui os brinquedos, né? Você deixa, cada coisa tem o seu lugar, fica muito fácil para a criança tanto pegar para brincar e depois ela colocar aquilo que precisa ser colocado no lugar, seja numa prateleira, seja numa estante, né? Algum lugar que você tenha. Cada coisa ter o seu lugar, cada coisa ter a sua caixinha. Qualquer pessoa encontra qualquer coisa na sua casa, porque você pode falar, olha, eu quero aquele objeto tal que está em tal lugar. A gente sabe onde está. Então, tem um local para a chave, um local para os livros, um local para as roupas, para os sapatos, para os brinquedos. É muito importante. Cada coisa ter o seu lugar, é muito importante mesmo. Cada coisa ter a sua casa. Muito bem, olha lá, 4 atitudes que ajudam o seu filho a ser mais organizado. Sheila, muito obrigada por essas dicas. Eu que agradeço sempre a participação. Muito bem, olha lá. Tá pegando essas dicas, né? Você não perde tempo não, meu filho. O que é isso? Só faltava isso aí para alavancar os estudos aí na sua casa. Vamos para o intervalo? É rapidinho. No próximo bloco a gente vai ler as suas perguntas, as suas interações aqui. Tem um especialista sentado aqui no sofá, tá bom? Vamos para o intervalo, é rapidinho. Voltamos já já. Muito bem, estamos de volta e hoje está sendo um aprendizado, gente. Nada de evasão escolar, vão dar o jeito na organização, tem a questão da pandemia, a gente não tapa o sol com a peneira, mas, cara, é o seguinte, o que o profissional da área escolar, né, já teve um reconhecimento, entre aspas, que os pais sentiram na pele. Agora, o que é ser professor? O educador, ele subiu o pessoal está fazendo aí estátuas e tal, vão ter que fazer pós-pandemia para poder ter esse reconhecimento. Homenagens. Pena que veio num momento desse que você teve que sentir na pele, mas o ser humano é assim mesmo. Mas, além disso, existe um papel muito importante nessa questão da evasão escolar, porque ele é aquele centro, né, onde o aluno se espelha e tal, e algumas atitudes podem realmente fazer a diferença. Vamos aprender, Carol? Bora lá, a produção aqui preparou aqui uma dinâmica, tem a nossa profissional para ajudar a gente aqui. Primeira situação aqui que um professor pode fazer para ajudar com que o aluno não saia da escola. Para com isso, para de sair da escola, gente. Como é que a gente faz para mudar essa realidade? Na tela, a primeira situação aqui. Olha, prepare aulas que se conectem com a realidade do aluno. Não é, Cris? Porque assim, chega lá e fala assim, olha aqui, vamos falar aqui as aulas online, dá uma tarefa, que tem que fazer no WhatsApp, ver no YouTube e tal. Mas a criança não tem conectividade, quer dizer, não está alinhado com a realidade do aluno. Sim, tem que estar alinhado, né? Na educação superior, isso faz muito mais sentido de forma prática. Então, o professor ele vai trazer sempre assim, para o mercado, para a profissão, né? Então, tá vendo? Qualquer tipo de assunto tem como a gente trazer para a realidade. Na educação infantil ou para as crianças maiorzinhas,
também é possível, né? Agora, pegando esse momento de pandemia, é possível fazer com que, eu vou ensinar matemática, vou ensinar formas geométricas. E vai lá, pede para a criança ir lá, pega um quadrado aí, algum objeto que tenha formato de quadrado, enfim, trazer para a criança coisas mais ativas, né? Então, existem formas, é lógico que o professor ele tem que usar muito da criatividade, né? E eu fico pensando também, Cris, o seguinte, um exemplo. Você leva a criança para a escola, tudo bem, tem a sociabilidade, tem a janela, tem a mochila da outra pessoa. Agora, mantém uma criança 4 horas conectados no computador. Eu escrevo uma série infantil e os 15 primeiros segundos de uma série infantil na internet determinam se a criança vai ficar ou não. É isso. Exatamente. Agora, você imagina um professor tendo que ser um roteirista para poder desenhar uma aula. Teve que se reinventar. E o time continua o mesmo. Será que o time, aquelas 4 horas, ele consegue a mesma qualidade da questão presencial, professora? É um desafio, né? Porque a criança é lógico, é mais difícil, por mais que elas entendam toda a situação, que até acho que foi bem positivo nesse sentido, né? Que as crianças aceitaram a situação talvez até mais calmamente do que muitos pais, mães, né? Com nós adultos, né? Então eu vejo isso em casa, por exemplo. Então assim, eles participam, fazem, só que se ficar uma coisa maçante, né? Só sentadinho ali, criança é energia. E o professor, ele faz por conta, viu? Não estamos falando aqui não, que você, você tá suando, eu sei que tá difícil, mas quem sabe se a gente conseguir alinhar mais a realidade da criança, o negócio funciona. Ela tá falando aqui que as crianças colaboram. Tem uma de 5 anos, ela fala assim: eu entendo, eu só não quero mais. Mais uma situação aí na tela, olha lá, acompanhe diariamente a presença de cada aluno. E agora tem algumas escolas públicas que o aluno ele pega uma vez por semana aquele conteúdo para a semana toda. Quem sabe o professor teria o quê? Que fazer? Quais são as opções do professor para conseguir segurar esse aluno, acompanhar o desenvolvimento dele nesse processo? O olhar tem que estar atento, né? É difícil, a gente sabe que para o professor são várias funções, né? Principalmente agora que ele está tendo que se deparar, mas assim, em sala de aula ele fazer a chamada, né, tal, mas agora ele também tem que acompanhar para saber se esse aluno ele está dando as devolutivas, porque se não tiver, no caso das crianças, a gente precisa, a escola daí tem que intervir, né, entender, de repente, por que não está pegando essas atividades, ou se é atividade já remota, por que não está sendo feita, e no caso para a educação superior, a mesma forma, né? A gente precisa evitar a evasão. Então, a forma de evitar é acompanhando, né? É ali... mandar ali no WhatsApp da mãe, né? Isso. Olha, eu percebi que na última sexta-feira seu filho não trouxe, ele não pegou aqui a atividade. E aí, dando sequência ao processo como um todo. Com certeza. Senão vai se perder no meio do caminho, vai se perder. E toda e qualquer atitude, meu querido, com empatia. Porque cobrar da mãe desse jeito e do professor, esse ano tem que tirar o pé do freio, assim, e do acelerador, e dar uma olhada para a embreagem para trocar de marcha logo daqui a pouquinho. Inclusive, vamos trocar outra alternativa para você, agora que o professor, o mestre, pode fazer a diferença, elaborando projetos que enganjem os estudantes. Foi o que a Cris colocou nas 2 primeiras opções, que é criatividade e essa empatia com a mãe, que está em casa, né? Engajamento o quê? A mãe está lá, tem a louça. O pai que ia para a rua, que dava um time para a mãe, está dentro de casa no home office. Não dá, gente. O cachorro não pode sair para a rua, está todo mundo. Está 10 pessoas dentro lá. E ainda tem uma aula de educação física com a filha. Empatia. Empatia. Você falou nesse engajamento aí. Exatamente. E é interessante pensar que esse cenário, né, do lar, ele está impactando também os adultos, né, que estão na educação superior. Porque aí é o pai que está ali fazendo a aula à noite, a mãe que está ali e está com as crianças, né? Verdade. Então o impacto não é só para as crianças em si, né? Mas também para os pais, né, para todo o ambiente familiar, para os adultos que também estão na fase escolar, vamos dizer assim, dando continuidade nos estudos. Nós tivemos, inclusive, aqui um personagem que ele faz a aula, está terminando o ensino médio à noite, e o filho de manhã, e os dois ali trocando ideias, porque estão na mesma série. É isso mesmo, essa é a realidade do Brasil. Mais uma situação aqui, uma dica importantíssima aqui para quem é professor aí. Olha lá o que você pode fazer, roda aí. Se possível,
envolva a comunidade. Você deu um exemplo, né, Cris, de um projeto aí. Sim, é lógico que a gente entende que agora os projetos fora sala de aula vai ser um pouco diferenciados por conta de aglomeração e tudo mais. Mas é possível pensar em projetos, né? Então, o desafio é maior, é lógico que porque a gente, né, nada como sair de casa e ir a campo, conhecer a outra realidade. Mas por que não pensar em como fazer com segurança? É possível ir para a comunidade e tomar qualquer tipo de ação sem ter o impacto, né, sem colocar em risco? É possível, né? Só que é lógico que vai ter que ter um pouquinho mais de planejamento, mas mesmo assim é possível ser colocado. E utilizar também a tecnologia, né? Por que não desenvolver um projeto, né, com impacto na comunidade através das tecnologias, né? Através de lives, de pesquisas, enfim. A gente promovendo algo que a comunidade tenha necessidade, né? Eu lembro de um projeto que eu achei muito interessante, que envolveu toda uma escola, desde a educação infantil até o ensino médio, todos pegaram caixas de leite em casa. Aí o pessoal da educação do ensino médio aprendeu, do fundamental, abriu as caixas e limpou. O ensino médio fez as casinhas para que as crianças de escolas públicas pudessem ter aquelas casinhas para brincar, né? Bacana. Olha só, então, envolveu a escola toda, cada um fez uma etapa do projeto. Sem contar que tem a responsabilidade ambiental também, Teve né? a responsabilidade ambiental e as crianças carentes tiveram casinhas para brincar nas suas escolas, viu? É isso aí, tem como fazer. E você tem mais ideias do que a gente, nós estamos aqui só divagando, mas a gente é educador, você estudou para isso. Com certeza vai dar certo, viu? Mas você está falando, abrindo o coração, estamos aqui para responder sua dúvida. Pode jogar na tela interações para hoje. Quem fala é a Sandra. E aí, Sandra? Fui mãe aos 14 anos. Parei tudo para ser só mãe. Hoje estou com 42 e estou com muita vontade de voltar a estudar e me tornar professora. Acho linda essa profissão. E olha aqui, nós temos uma professora aqui, uma pedagoga, que vai dizer para você que o tempo é o tempo, sabe? Ele não se despede, quieto, vai embora. Mas nunca é hora de partir. Pode recomeçar hoje, não é verdade aqui, Cris? Com certeza. Sandra, bora lá estudar. Hoje você tem opções aí, né, no mercado, tanto presencial, mas às vezes não tem condição de fazer, né, a faculdade presencial. A gente tem opções EAD agora, né, um ensino híbrido, vindo à tona aí, né, com essa mistura do um pouquinho EAD, né, que é a sala de aula invertida. Então, você estuda a parte teórica em casa, né, aprende, busca ali e vai para a faculdade só fazer a prática. Então, eu acho que você tem que acreditar nesse sonho e seguir em frente, né? Não existe o tempo, né? Que delícia. Parabéns, viu, Sandra? É isso mesmo. Não importa o que a gente escolheu lá no passado, não é importante o que a gente está fazendo daqui para frente. Mais interações aí que você está falando. O que é isso? Tem uma profissional aqui, gente, para tirar suas dúvidas. Bora lá falar. E agora quem vai falar com a gente é a Raquel. Estou estudando, pegando atividade impressa na escola. Estou no 9º ano, mas às vezes fico com preguiça. Eu sei, minha filha, eu sei. Tem alguma dica para conseguir fazer e não ficar deixando para lá? A palavra é procrastinar. É grande a palavra, mas é fácil de entender e resolver também, né, Cris? Sim. Seguir dicas, né, de organização é fundamental. Mas, de repente, criar momentos de pausas também, né? Porque o ambiente de casa já é mais acolhedor, né? Então, assim, a tentação vai ficar maior, né? De deitar, ali, de a minha dispersar, cama, né? Então, criar metas, pequenas metas, né? Eu vou fazer tal atividade, vou levar ali uns 15 minutos, faz. De repente, dá uma pausa, faz alguma outra coisa. É o método Pomodoro, não é? Isso, que a gente aprendeu, inclusive, aqui no nosso programa. Alguns métodos nós aprendemos aqui no ntplay.com. Agora eu estava tentando lembrar qual era o nome do programa. A produção vai lembrar, vai ajudar a gente a lembrar. Mas tem aqui um programa no ntplay.com que fala exatamente tipos de estudo. Mas esse é ótimo. Você cronometra, coloca lá no celular. Quanto tempo eu vou ficar fazendo isso aqui? Coloca lá, ponto. E aí continua fazendo aquele projeto até dar o time para você parar um pouquinho. A produção está lembrando aqui que é no dia do estudante. O dia do estudante, dia 11 de agosto. Então, você vai buscar lá, ntplay.com, 11 de agosto. Viu? E métodos, viu, Raquel? Métodos de estudo. Você vai achar o que mais se encaixa para a sua realidade e vai arrasar, minha filha. Senão, no ano vai passar na sua vida. E olha só, gente, ganhamos agora mais
50 minutos de programa. Claro que não chegou no final, gente. Que Chegou. Não, me deu um arrepio aqui. Chegou no final. É que passa tão rápido. Hoje foi um programaço daqueles. Obrigado a você que está participando. Segue, que já a gente vai falar para você que tem vida e saúde. Mas vamos agradecer aqui a Cris, a nossa pedagoga que veio nos ajudar hoje aqui. Cris, volte sempre, você é de casa. Obrigada, eu que agradeço a oportunidade de falar também de um assunto tão bacana e tão importante, né, ao mesmo tempo. Nesse momento até está passando a rede social agora aqui, ó, da Cris. Entre em contato com ela. Pô, o pessoal pode trocar umas ideias com você lá? Sim, com certeza. Então entra lá, ó. Quer umas técnicas para estudar? Manda lá que ela vai responder para você. Vai ser uma benção. Agora o nosso programa não termina assim, né, Carol? Jamais. O aprendizado não acaba, que é para a vida toda, inclusive para a eternidade. Quem fala para a gente agora é o pastor Alceu. Boa tarde, Carol. Boa tarde, Cris, professora. Que bom a gente tratar desse assunto tão importante, que é a questão da evasão escolar. O que a gente vive é uma crise na sociedade, tanto na área familiar, quanto na área da educação, quanto no sistema de ensino. A gente vive uma crise e a gente não tem que achar culpados. Eu creio que esse é o grande X do programa Entre Família. Nós não temos culpados, nós precisamos de soluções para a felicidade dos filhos, para que a nossa sociedade receba uma geração de pessoas altamente úteis para a sociedade. Eu parabenizo os professores que se esforçam para fazerem a diferença na vida dos alunos. Eu quero parabenizar a você que é um herói, uma heroína da sala de aula, você que se desdobra, faz e acontece para que os alunos se sintam motivados a estudarem, a ganharem conhecimento que sejam úteis para a vida. Eu também quero desafiar você que talvez não esteja levando muito bem o trabalho dentro da escola. A tua profissão, a tua vocação é algo que vai contribuir muito com a sociedade. E eu desafio você a ensinar, como a Carol usou uma frase aí, ensinar para a eternidade. No livro de Lucas, no Evangelho, há uma parábola contada pelo professor por excelência. E esse professor por excelência, ele se misturava com os seus alunos, ele até comia com eles, ele andava com eles, ele ensinava do conhecido para o desconhecido, e assim chamava a atenção. Ele usava até os elementos da natureza para despertar a curiosidade. Esse professor dos professores, o mestre dos mestres, ele contou uma parábola que tem tudo a ver com o ensino. Ele falou assim, um semeador saiu a semear, aqui no livro de Lucas, no capítulo 8, o verso 5. E ao semear, o semeador, uma semente cai no caminho, outra cai entre as pedras, outra cai entre os espinhos. E ele falou assim, o solo onde caiu cada semente é o coração humano. Quando a gente ensina, quando a gente instrui e usa todos os recursos, todas as técnicas para o ensino dar certo e o aluno, a aluna alcançarem o conhecimento, a gente entende do conhecimento, mas a escolha de querer depende do aluno, da aluna. Essa escolha é o solo. Então, por exemplo, uma semente cai no solo no caminho, as aves vêm e comem. Outra semente cai entre espinhos e os espinhos sufocam, que são as coisas da vida. Hoje a gente vê muitas opções e uma facilidade no acesso do conhecimento. Esses cuidados não podem ocupar o primeiro lugar, porque quando a gente aprende, a gente tem que aprender e continuar aprendendo para a vida. Até que a semente, o semeador falou assim, caiu em bom solo e aí gerou fruto, cresceu uma árvore e gerou frutos. Jesus estava falando desta parábola, ele é o mestre dos mestres. Do conhecido para o desconhecido. Use aquilo que chame a atenção, se envolva com seus alunos e eles não vão se dispersar. E quando passar o tempo, porque o tempo passa, e eles já estiverem adultos com os seus filhos agora, eles vão se lembrar de você, pai, mãe, professor, professora, que se aplica ao ensino, porque a gente aprende não só agora, mas a gente vai aprender também no reino dos céus. Bem... Dicas importantíssimas, pastor. Muito obrigada.
E para você que está acostumado aqui a passar as tardes com a gente, eu vou falar o que vai acontecer aqui amanhã, viu? Olha só, muito se fala da mulher da menopausa, né? Olha, os calorões, essa situação, essa outra. Mas você sabia que os homens também, nesta faixa etária aí, passam por uma situação complicada? A andropausa. O que você sabe sobre esse assunto? Vamos falar um pouco sobre essa situação aí, viu? Inclusive, eu tenho aqui o meu colega de trabalho que está quase entrando nesse processo aqui. E é bom, né, Cris? Porque eu vou ter esse aprendizado. É difícil de falar. Eu que estou praticamente ainda na adolescência, falar de andropausa. A negação faz parte, não adianta, não adianta. Rapaz, é que até a pessoa que está vivendo em casa sabe que uma dificuldade para poder branquear minha barba, eu faço aqui para tentar parecer um pouquinho mais velho. Eu faço fio a fio branco. Não é fácil, porque eu tenho esse rosto de adolescente, só que não, né? Não é fácil, não, meu. Agora, sabe o que é fácil? Assistir o programa que vem a sequência, né? Verdade, fácil. Olha só, você vai ganhar hoje a receita de um bombom maravilhoso e saudável. E hoje tem um lançamento espetacular. Vida e saúde, não é verdade, Teru? Boa tarde. Boa tarde, Cris. Boa tarde, Carol. Realmente, hoje tem um lançamento fantástico para todo mundo que é fã de carteirinha de saúde, que tenta, de todas as maneiras, manter o corpo e a mente saudável. A gente vai ter um lançamento de um curso totalmente grátis e com interação direta com você aí em casa, mandando dicas, mandando sugestões sobre como você pode manter os 8 remédios naturais em prática aí na sua vida. Quer saber mais? Tem que assistir o Vida e Saúde. Outra coisa bem legal acontecendo no programa de hoje é essa tela em branco que está aqui atrás de mim, olha. Tá estranho em branco, né? Porque olha essa dúvida aqui, quero saber se é a dúvida de vocês aí, meninos. Como montar um prato saudável. A gente vai ensinar e vai montar aqui, Carol. Então vai ser bem legal essa parte também do programa. Eita. Que legal, é na prática, bom né? Demais, bom na demais. prática. Como desenvolver os 8 remédios naturais. E também, o que eu coloco aqui no meu prato, gente? Será que coloca esse tomate junto com a alface, que falam que não pode e tal? E aquele arroz, qual arroz é melhor? Carol, se for tomate com alface, tá beleza. O problema é quando você tem que escolher entre a batata frita e a sobremesa, né? Aí complica a coisa um pouquinho. Aí não cabe num prato só, né? Vou te dizer. Mas e se a sobremesa for saudável? Ué, você tem alguma coisa aí? Hoje tem receita de sobremesa saudável, então a gente vai descobrir se cabe sobremesa também num prato saudável e bonitão. Olha aí o bombom que você vai aprender aqui no Vida e Saúde hoje. E é prático, hein? Tá lindo, Aí tá quebra. gostoso, que eu tenho certeza que tá. Continua aí com a gente, Teru, obrigada. Daqui a pouquinho estamos conectados aí. Até mais. Ô, delícia, gente. Olha um bombom, né, velho? Se fosse meu pai ia falar assim, ó, aí judeia é triste, rapaz, é uma beleza. Rapaz, a Arlete que cozinha com a Teru ali. É uma beleza. Que mão gente. é essa, mulher? Olha, Que mão é essa? Que gostoso, né, é esse bom programa. Demais. E que bom que vai ser amanhã, né, Cris, ter esse conhecimento. Verdade. Porque se a gente não sabe como lidar com a idade... Não, e outra, a questão toda assim, ó, eu vejo você contar um pouquinho sobre a tua menopausa nos bastidores e poder falar o inverso para quem vai estar aqui. Brasil, tá aí, sou ó. nova de tudo. Não é. Não tem nada de menopausa Verdade. aqui. Pinta esse cabelo toda hora, que é o chumaço de branco aqui, ó. Ó, chumaço.